irmãos, a responsabilidade é muito grande depois dos oradores que ocuparam esse púlpito desde a nossa primeira reunião, né? Para mim ficou um peso muito grande, mesmo sendo pastor da igreja. Não me comparem, por favor. Ouça o que eu tiver e lhes falar pela graça de Deus, né? Mas fomos abençoados, irmãos. Quem não veio, né? A gente lamenta ter tido as razões que o impediram de estar, mas quem pôde estar aqui nesses dias e ouvir o que nós ouvimos, naturalmente voltamos para casa muito alegres e gratos a Deus. Deus tem usado pessoas para nos trazer mensagens pertinentes, necessárias aos dias nos quais nós estamos vivendo. Lembrar que o Vencedores por Cristo tem de um material, né, para manter o seu ministério. Hoje é o último dia deles, mas de repente dá um tempinho lá para vocês comprarem, porque hoje eles vão embora hoje, né? Não poderão ficar muito presos aí por causa do tempo. Eles deverão pegar o ônibus aqui na rodoviária para voltar para São Paulo. Sobre o nosso baixista aí. Uma vez eu fiz uma intervenção lá no Seminário do Sul, eu era professor, vi lá um negócio lá na congregação de professores, e eu pedi a palavra e falei qualquer coisa, né? Aí o reitor disse assim: muito bem, Valdemir, você já teve seu minuto de glória, pode sentar, você já teve seu minuto de glória, viu? Vou tocar aí, agora vai poder dizer, eu já toquei nos vencedores, não adianta que vocês não podem dizer que não, porque tocou, né? Obrigado aí pela oportunidade, né? Muito bom, são coisas que demonstram o coração, né, dos irmãos, como são afáveis. Gostaria, queridos, de compartilhar do Salmo 119, verso 103, nesta noite de final de Congresso da Família, e o tema é palavras muito doces para a alma, para a vida, para a família. Salmos 119, 103. Vamos pedir a ajuda da mídia para lermos juntos. Vamos ler? Como são doces ao meu paladar as tuas palavras, mais que o mel à minha boca. Deus abençoe, queridos, a leitura da sua palavra em nossas mentes e corações. Obrigado. O casal de brasileiros estava em férias na Alemanha. E para conhecer melhor o país, alugaram um carro e saíram a percorrer as estradas desse país da Europa Central. De repente, numa distração, numa imprudência ou qualquer coisa desse tipo, o carro saiu da estrada e capotou. O casal não viu mais nada. Quando ele e o marido abrem os olhos, percebe que está deitado numa maca de um hospital, olha para o lado e percebe que a esposa também está numa maca e, como ele, está viva, felizmente. E ambos olham angustiados para as pessoas de branco que estão ao redor. São os médicos e enfermeiras, mas eles não entendem nada do que os médicos e enfermeiras estão dizendo. O casal não sabia nada de alemão, também não falava quase nada de inglês, né? E aí a comunicação foi ficando difícil. Então, além das dores provocadas, não é, pelo acidente, que são inevitáveis, eles perceberam que tinham de enfrentar um outro grande problema: a comunicação. Estavam sendo atendidos, mas de repente pareciam que estavam sozinhos, em meio a médicos que eles não entendiam. Mas um pouco, porém, apareceu um homem. Ele se achegou ao casal, se achegou a ambos e lhes falou num bom português. Era o funcionário da embaixada brasileira que foi notificada do acidente, né? E ele foi de imediato ao hospital. Então eles puderam conversar na mesma língua, puderam ouvir uma palavra de solidariedade, de paz, de compreensão, palavras que falavam de que as providências necessárias estavam sendo tomadas pela embaixada. Ouvir, queridos, falar na própria língua lhes trouxe paz, serenidade em meio ao lamentável acidente. Isso é realmente muito bom. Algum tempo atrás, Deus me permitiu fazer com a esposa e a filha mais velha e a neta uma viagem à Alemanha e alguns lugares da Europa por causa da reforma protestante. E Deus nos fez
nos deu esse privilégio. Nós fomos pelos caminhos da reforma, começamos por Praga, na Tchecoslováquia, e terminamos em Genebra, na Suíça. Em Genebra, onde visitei a Catedral de São Pedro, ou a Igreja de Calvino, também fui depois ao Conselho Mundial de Igrejas. Peguei o inário, havia um inário à venda na capela, ou na livraria do Conselho Mundial, não é? E estava há muito tempo atrás daquele inário. Era um inário com vários hinos de diversas denominações cristãs, incluindo os católicos e ortodoxos, né? Muitos hinos protestantes, alguns das suas línguas originais. É um tesouro imenso, né? E eu fui na tentativa de comprar, né? De conseguir aquele inário para mim. Então eu fui falar com a funcionária, né? Sobre o que eu tinha de fazer, o que eu tinha de fazer para comprar aquele inário. Gentilmente, ela me disse que eu poderia fazer e começou a explicar o que eu faria. Eu entendi bem quando ela me disse que eu teria de subir uma escada e ao final do corredor depois subir para o segundo andar e lá procurar uma sala à direita e falar com determinada pessoa, e com essa pessoa eu tinha que falar, e aí desapareceu tudo, não dava mais para entender absolutamente nada. Até ao final do corredor, subir o segundo andar e encontrar certa sala, eu consegui entender bem, mas sobre o que falar com a pessoa e explicar a ela o que eu queria, não conseguia. Percebi que eu não ia conseguir isso. E antes de me dirigir, eu tinha que, de qualquer maneira, tomar alguma providência. Eu respirei, né? E falei assim, meio entre dentes, né? Para que a moça não ouvisse, no meu inglês bem sofrível, né? Eu disse que eu teria... Olha, você vai ter que repetir tudo para mim, porque eu não consegui entender nada, sabe? O meu inglês não é bom. Mas se eu tivesse alguém que me entendesse, é porque eu sou brasileiro. Quando eu falei, ela disse, o quê? Você é brasileiro? Eu também sou. Aí foi uma beleza, irmãos. Aí eu me senti bem, né? Como é bom poder, num país estrangeiro, ouvir alguém falando a sua língua. Isso me faz lembrar então o texto que eu usei há pouco. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que mel à minha boca. E esta afirmação me leva a pensar agora na vida de homens e mulheres traumatizados e traumatizadas, dos lares quebrados pelas muitas lutas, dos casais vítimas das decepções, das amarguras do dia a dia, das questões de família, às vezes por causa dos filhos, dos amigos que não eram tão amigos assim, e de como nessas horas nem sempre se é fácil lembrar de Deus, pensar em Deus, e pouco a pouco a vida vai se desintegrando, desmoronando. Quantos de nós não estamos sendo levados de roldão, atropelados, feridos, capotados, esmagados? O que se fala ao nosso lado, a nós dentro de casa, de repente virou uma língua incompreensível. E os nossos olhos se enchem de lágrimas, e nossas almas também, porque o coração é tomado por amarguras. Afinal, a vida de casados vem se tornando, ou já se tornou, uma exaustão insuportável, muitas vezes para muita gente. É verdade. Às vezes não é o casamento, somos nós. Precisamos nos dar conta de que o verdadeiro teste do cristianismo não está, por exemplo, nas perseguições. Sim, as perseguições são testes severos para o cristianismo. Notícias da igreja perseguida no Irã, nesta última quarta-feira, dão contas de que a polícia de inteligência iraniana anunciou que Aida Najaflow, uma cristã de 43 anos, permanecerá presa no presídio feminino de Egin por não ter como pagar a multa que lhe foi imposta, cerca de 115 mil euros, 738 mil reais, mais ou menos. A multa tem a ver com a sua prisão, que primeiramente ocorreu há 3 meses, e é pela segunda vez, e a acusação é de conspirar contra o Estado e desrespeitar a religião islâmica. Na verdade, ela foi presa por ter se tornado uma cristã e passado, explica as fontes da igreja perseguida iraniana, por cultuar com outros cristãos na língua oficial do Irã, o farsi ou o persa, porque isso é proibido.
Não se pode fazer nenhum culto que não o islâmico na língua oficial do país. Se alguém quiser fazer um culto cristão, tem que fazer numa outra língua. Se alguém quiser fazer um culto budista ou de outra religião, tem que fazer numa outra língua. Não pode fazer na língua oficial do país, mas ela estava teimosamente reunindo com pessoas que haviam se convertido recentemente e estava fazendo isso. Ela foi recentemente operada da coluna, não se recuperou ainda, está tendo muitas dores, tem 2 filhos adolescentes, um bastante doente. Então eu diria, irmãos, que este é um duro teste para a nossa irmã Aida. Estima-se que aproximadamente 70 mil cristãos estão hoje presos na Coreia do Norte devido à sua fé. Estão sendo mantidos em campos de prisioneiros políticos em condições extremamente severas pelo crime de praticar o culto cristão fora dos 5 templos cristãos permitidos no país. 3 protestantes, 1 católico romano e 1 ortodoxo russo. E o que se diz é que as chances de se sair vivo desses campos de prisioneiros é mínima. Então eu tenho que dizer, obviamente, é muito duro o teste do ser cristão ou para um cristão na Coreia do Norte. Assim, como a igreja se comporta na nossa sociedade na qual está inserida, é sempre um outro teste muito sério sobre a igreja e o verdadeiro cristianismo, mas há um teste que aos que dizem ser o maior de todos, em termos de provar o cristianismo que se vive como um cristianismo verdadeiro ou não, é ser cristão em casa. O nosso cristianismo é verdadeiro à medida que a nossa maneira de ser em casa, de viver as situações práticas cotidianas da vida são coerentes com as pregações que fazemos, com os louvores que cantamos. Ouvi a vez, já falei isso aqui uma vez, mas de um cantor muito conhecido, não vou mencionar o seu nome, em que ele nos contou, falou quando eu estava lecionando no seminário, ele foi lá cantar para nós, e ele falou do seu pai. Ele disse, a minha casa era um problema sério, porque meu pai era diácono, meu pai era pregador leigo, meu pai era líder na igreja, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, domingo de manhã era um inferno. Antes da gente chegar na igreja era um problema sério. Meu pai já levantava nervoso por causa do horário, em cima da minha mãe, e exigindo que ela acabasse as coisas rápido, e ela correndo para fazer café, para passar roupa, para fazer uma porção de coisa, e a gente chorando, e aquela confusão toda, e quando ele enfiava a gente dentro do carro, era uma coisa de louco, o carro tinha um barulho estranho, não é? Parece que estava protestando, e aí ele ia falando, quando a gente chegava aqui, olhava o templo, até o barulho do carro mudava. Ele disse, não, era impressionante, o barulho ficava macio, o carro fazia a curva direitinho, meu pai chegava, os irmãos iam receber, ele saía com a Bíblia na mão, bom dia irmão, bom dia irmã, tudo bem? E ele disse, eu entrava em parafuso, porque eu me perguntava, quem é meu pai? O lá de casa ou esse aqui da igreja? Um dia não teve jeito, eu cheguei para ele e abri o meu coração, pai, eu preciso conversar com o senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo com a gente, porque o senhor na igreja é um e aqui em casa é outro. E ele disse, como é que eu sou outro, menino? E eu comecei a explicar, e ele disse, confesso a vocês que eu me encolhi esperando a burdoada, né? A burdoada não veio. Quando eu levantei a cabeça, papai estava chorando. E daquele dia meu pai mudou. Meu pai passou a ser na igreja o que ele era em casa o que ele era na igreja. E quantas vezes está acontecendo, meus amados, conosco, quantos aqui estão vivendo essa triste realidade? Nós não sabemos o que você é em casa, você não sabe o que nós somos em casa. Não é muito difícil entender isso. Se eu não posso viver a vida cristã em casa, então eu sou apenas uma farsa. Quando eu me digo cristão ou cristã na rua, na sociedade e na igreja, aonde, aliás, a igreja é o lugar onde se pode fingir com maior facilidade, é a igreja, de se viver esse cristianismo sem Cristo, cheio de nós mesmos. O
que nós estamos fazendo é isso, é viver um cristianismo sem Cristo. Eu não estou dizendo que quando agimos assim somos necessariamente hipócritas, não sinceros. Às vezes, algumas vezes, não somos desonestos com o que cremos e no que cremos, mas nos tornamos imensamente incoerentes. Somos insinceros. Mas isso também deve ser demonstrado em casa. O meu relacionamento com Cristo definitivamente deve afetar o meu relacionamento como marido em relação à minha esposa e da esposa com seus maridos. Por causa do meu relacionamento com Cristo, eu preciso ter um relacionamento melhor com os meus filhos, e como filho, eu preciso ter um relacionamento melhor com meus pais. Eis então, irmãos, que o salmista fala sobre quando Deus nos fala. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. De repente então os nossos ouvidos ouvem essas palavras, e assim os nossos olhos podem ver as coisas do céu, e vendo as coisas do céu, eu posso encarar melhor as coisas da terra. E aí vem de novo à minha mente a história do casal acidentado na Alemanha. Posso pensar na aflição daquele marido e daquela esposa por nada entenderem do que dizia ao redor das macas aonde estavam, mas posso pensar no alívio quando puderam ouvir a voz que entendia a sua língua. Sabe, Jesus Cristo, Ele é chamado na Bíblia de a palavra que se fez gente, o verbo que se fez carne. Jesus Cristo é a palavra viva de Deus, por isso para aquela que quer socorro, para a pessoa, para a vida que quer uma vida diferente e que está disposto a se voltar para Deus em busca do alívio, as suas palavras, as palavras de Jesus, são sempre muito doces. Ele ouve sempre, Ele ama sempre, Ele entende sempre. Se o irmão, se a irmã tem estado bem em sua vida e na sua família, com certeza ter vindo à igreja nesses dias, né, de programações para a família, fez com que o irmão ou com que a irmã, que já estavam bem, tenham se decidido por se envolver ainda mais com Jesus, para ter um lar ainda mais aos pés de Cristo. Mas se porventura há alguém aqui que ainda não o encontrou, que ainda não fez de Jesus o seu Senhor e Salvador absoluto, Jesus é para ser Senhor e Salvador absoluto, você pode encontrá-lo. Pode encontrá-lo agora para falar com Ele na sua alegria, mas também na sua tristeza, nos seus sucessos e também nos seus desastres, nas celebrações da vida, mas também diante da morte, receber de volta as palavras de alento, de esperança, de conserto. Jesus sempre tem essas palavras e Ele está à nossa espera. Sim, nós temos de querê-lo, mas Ele se coloca ao nosso alcance de mãos estendidas, entendendo o nosso problema, trazendo paz ao nosso coração. Oh, que paz Jesus me dá, diz uma das nossas canções. A Bíblia explica por que ela diz assim, está escrito nela: e a paz de Deus que excede toda a compreensão, guardará o coração de vocês e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Sabem, este verbo guardar que está na Bíblia tem o sentido de proteger, envolver com os braços para proteger, fazer descansar. Quando o cansaço é físico, a cama resolve, o sono resolve. Mas quando o cansaço é na alma, a cama muitas vezes se torna numa arena de lutas, e o poder dormir se torna num sono que não é mais um sono, passa a ser um pesadelo. Mas aí surge essa verdade: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Jesus, não há mais nome mais doce do que este. Praz aos céus que todos nós possamos, no último momento da nossa vida, quando estivermos passando para a eternidade, ter o nome de Jesus como o último nome pronunciado pelos nossos lábios. Quando Jesus diz, e Ele diz,
Venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei vocês. Tomem sobre vocês o meu domínio, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as suas almas. Há algo maravilhosamente especial que acontece: descanso para as suas almas, ou suas vidas. Assim como o mel é doce em nossa boca, essas palavras são ainda mais doces para a nossa alma. São palavras do Senhor. Então venham a mim, vocês maridos e mulheres que já estão cansados, cansadas de se suportarem. É o que ele quis dizer. Vocês que estão sobrecarregados com as decepções do casamento, venham a mim e eu os aliviarei. Deixem que eu controle o casamento de vocês e aprendam sobre a minha mansidão, sobre a minha humildade, para que sejam assim um com o outro. Em mim vocês podem encontrar descanso para as suas almas. E meu Deus, como a gente dentro das nossas igrejas precisando disto, precisando acreditar nisto, precisando crer nisto, precisando experimentar isso. Você esposa que vivem maravilhosamente um com o outro, lembre-se que há sempre momentos na vida quando as doces palavras de um esposo que ama, que cuida, não serão suficientes. Há momentos na vida quando as doces palavras de uma esposa que ama, que compreende, que ajuda, não serão suficientes, porque sempre há momentos na história de cada um de nós que só as palavras do Senhor Jesus, só as suas palavras, nos lembrando do como Ele nos dá a sua paz, de que Ele está com a gente, de que Ele nos tem em sua mão, de que Ele nos dá descanso. Somente essas palavras podem acalmar a nossa vida. Olha, vale a pena vir a Jesus. Vale a pena não deixar Jesus, se você já o tem. Vale a pena se dar mais ainda a Ele, porque Ele faz a diferença. Não. Isso não significa viver sem lutas, sem problemas e sem derramar lágrimas. Sabe, na vida humana ocorrem milagres todos os dias, mas mesmo assim, isso não quer dizer que a vida, seja feita de milagres. A vida humana, e aí se inclui os casamentos, pressupõe labutas, crises, mas quando o Senhor Jesus faz parte dessas labutas e dessas crises, quando Ele entra nessas nossas crises, elas se tornam em lições que vão amadurecer e fortalecer. Então deixe Jesus falar ao seu coração. Deixe Jesus falar ao seu coração por meio do Espírito Santo, porque as suas palavras são muito doces à alma, mais do que o mel é doce na boca. São essas palavras que nos fazem aprender a transitar pelas doces rodovias, pelos doces caminhos do amor, e são essas palavras que farão aquelas palavras duras, perversas, ditas na hora da raiva, serem perdoadas, serem trocadas por palavras amáveis e doces. E quantos casamentos, talvez alguns deles, aqui conosco nesta noite, quantos casamentos estão precisando que palavras duras e perversas sejam perdoadas, jogadas na lixeira? O nosso pregador de ontem, pastor Robson Ramos, à noite lembrou que desde o Éden, Deus nos lembra que somos pó. E eu achei muito interessante que ele diz essa expressão maravilhosa da Bíblia: nós somos pó. Porque isso lembra você e a mim que nós temos limites. E que se nós temos limites, nós precisamos nos compreender como seres humanos. Nós precisamos nos perdoar. O pregador de hoje pela manhã, pastor Neander Crowler, lembrou a magnitude que nos foi dada por termos recebido o sopro de Deus em Cristo Jesus, e esse sopro de Deus nos tornando filhos e filhas de Deus. E filhos de Deus se perdoam. Por isso são filhos e filhas de Deus. Usam palavras doces como a de Jesus Cristo.
E são essas palavras, são elas que farão aquelas palavras caluniosas, mentirosas, que foram ditas perderem o poder, perderem a razão de ser. Quantas são as famílias hoje que necessitam muito de que palavras mentirosas, caluniosas que foram ditas percam a razão de ser em seus lares. Lares colocados dentro dos parâmetros nos mostrado pela irmã Márcia Maciel, nos alertando o quanto nós estamos cercados pela agonia da secura, da torpeza e da hipocrisia, o quanto é importante nesse contexto a doçura das palavras de Cristo, porque elas nos farão dizer: haja o que houver, aconteça o que acontecer, o amor de Cristo nos constrange, e por isso nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Que Deus nos abençoe a todos. Vamos inclinar, irmãos, um pouco durante alguns instantes as nossas faces, fechar os nossos olhos. E eu gostaria de saber, mas não posso saber, porque eu não posso entrar na vida íntima de vocês, mas com certeza Deus sabe. Seria muito bom que você não escondesse ou não tentasse esconder nada de Deus. Você não pode. Mas que você respondesse essa pergunta agora: o que Jesus é para a sua vida? Quem é Jesus para a sua vida? Suas palavras de esperança, de salvação, de perdão já entraram na sua história, no seu dia a dia, já mudaram o seu comportamento, o seu jeito de ser, a sua visão da vida? Ou você continua ainda resmungando, continua ainda lamentando, fazendo algo que Deus não aprecia nem um pouquinho? Mas às vezes crentes fazem isso, e a gente tem que se perguntar, como crentes que somos, por que fazemos isso? Porque às vezes lamuriamos tanto. As palavras de Jesus são doces, como mel para fazerem as nossas palavras também doces. E se você ainda não recebeu Jesus Cristo como seu Salvador, Senhor e Salvador absoluto, pessoalmente, se você ainda não se deu a Ele, você precisa fazer isso, porque só fazendo você vai compreender. Porque o salmista, falando sobre as palavras de Deus, do Deus que se fez gente e habitou entre nós por meio de Jesus Cristo, suas palavras são doces, mais doce que o mel, quando o mel está na nossa boca. Não volte para sua casa hoje, querido, querida, sem receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mano e mana, você que está conosco, já confessando Jesus como seu Senhor e Salvador, não volte para casa sem estar com seu coração aberto nesse momento, para pedir que o Espírito Santo de Deus interfira na sua vida, e palavras amargas deixem de ser ditas, e opiniões desalentadoras sejam deixadas de lado, e que no lar, no seu lar, haja coerência, porque, como dissemos no início da nossa reflexão, é o lugar mais difícil de se viver o cristianismo, é o lar. Porque lá está você com os seus, aonde você acha que as pessoas não podem ver. E às vezes as pessoas não podem, mas Deus sempre está vendo. Mas Ele não quer que você continue nesse tipo de vida. Isso não é vida. Então é preciso reconciliação, é preciso arrependimento do que está sendo feito, é preciso reconhecimento do que aconteceu na cruz do Calvário, aonde Ele morreu por mim e morreu por você. Eu e você matamos Jesus Cristo. Não se esqueça disso. Se houver alguém, de repente, desejoso de ter um encontro pessoal com Jesus Cristo, onde você estiver, aqui na nave, na galeria do lado, levante a sua mão por alguns instantes. Eu gostaria de saber, para depois encaminhá-lo a um dos pastores da igreja. Se você está na internet, nós temos um chat, você pode entrar nesse chat também e deixar uma maneira
de nós nos comunicarmos. Não vou insistir, os irmãos já me conhecem, não é? Mas apenas dar uma outra oportunidade. Você não gostaria? Todos aqui já tiveram um encontro pessoal com Jesus Cristo. As palavras doces de Jesus já fazem parte da vida de todos nós que aqui estamos. Cada um pode responder por si mesmo, não é? Que Deus possa nos ajudar a não deixar que voltemos para nossa casa sem esta convicção. Amém.